Queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé nesta noite. Nós fazemos a leitura de um texto sagrado que Deus tem trazido aos nossos corações na noite deste domingo. No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, será projetado aí no telão. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Nós temos um tempo ainda pouco a nosso favor. Versículo 1, lerei os irmãos o segundo, assim até o 16. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os irmãos. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissertes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Todos. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16 é o último. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Vamos estar orando. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta oportunidade. Nós entregamos diante da tua igreja, da tua presença, este altar, a tua palavra que é a verdade. Venha ao encontro, Senhor, de cada um de nós, abençoando, meu Deus, aqueles que nos acompanham, também através desta plataforma digital, com a bênção da salvação, da libertação, da cura divina. E a paz, Senhor, que excede todo entendimento, alcance cada coração. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sente-se, queridos irmãos e amigos, adorando aquele que vive para sempre. Deus tem colocado um tema aos nossos corações nesta noite para compartilhar com os irmãos, que é o chamado e o viver do sobrenatural de Deus. As irmãs
cantaram aqui o primeiro louvor, chamado, né? E quando alguém é chamado, né? O hino que foi, numa das frases dos hinos, precisa se entregar, não é isso? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O próprio Evangelho registra, né? Em João 15,16, que não fomos nós que escolhemos a ele, diz a palavra, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a cada um de vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Nós estamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo nos chamou para estarmos, para adorar. Talvez tivemos algumas adversidades, alguns percalços para não estarmos aqui. Até alguém pensou em desistir de estar aqui, mas o Espírito Santo trouxe você aqui nesta noite pelo chamado, por aquilo que Ele tem a fazer por cada um de nós. E aqui nós vemos no texto que você pode deixar aberto, se quiser nos acompanhar, será alguns versículos projetados aí no telão. Nós vamos aqui falar um pouco deste homem, deste profeta que foi chamado por Deus, profeta Elias, e os teólogos chamam ele como o leão dos profetas. Teve um homem que teve uma experiência ímpar com o Senhor. Os textos serão passados do capítulo 17, do capítulo 18, do capítulo 19, esses 3 capítulos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento registra a maior parte dos eventos, daquilo que Elias passou, da experiência que ele teve com Deus. E vemos que ele foi chamado por Deus em um momento difícil, um momento que o povo de Israel, a nação de Israel, estava dividida. A nação de Israel foi dividida, o reino norte e o reino sul, logo depois que Salomão morreu, logo depois que o reino do rei Salomão terminou, o templo estava construído, mas a nação estava dividida. Estavam divididos entre si, reino sul, reino norte. Reino norte com a capital de Samaria e o reino sul, capital de Judá. E o povo de Israel, o povo de Deus, então, vai viver um dos momentos mais difíceis da sua vida, da sua jornada, porque eles estavam ali, cada um puxava para um lado, pensava de um modo, e até mesmo perderam a essência da adoração, o hino que foi cantado aqui pelos homens, a essência, voltar ao primeiro amor, a essência do primeiro amor, bendito seja o nome. E é isso que o Senhor não quer que percamos, e o Senhor chama o profeta Elias neste momento para fazer a diferença. E ele vai ser chamado no momento em que o rei Acabe estava reinando em Israel. Quem foi o rei Acabe? Ele foi o 7º rei de Israel, conhecido por sua idolatria e pela influência da sua esposa chamada Jezabel, e tornou-se um dos piores reis do Antigo Testamento. Jezabel, sua esposa, trouxe para Israel a idolatria e fazia oposição à adoração ao Senhor, e acabou envolvendo o seu marido, Acabe, e implantou no território de Israel, no meio de Israel, o culto a Baal, os deuses pagãos, o culto a Azerá, então, dentro do território de Israel. Então, além de eles passarem pelas adversidades do reino dividido, um pensava de um lado, outro pensava de outro, e Deus não poderia então agir. E Deus levanta o profeta Elias neste caos para fazer a diferença. Então, por isso, Deus trouxe esse tema ao nosso coração, o chamado para viver o sobrenatural de Deus. Elias não foi chamado só como profeta. Vamos ver que Deus prepara ele em uma escola, na escola do deserto, para o grande desafio dos deuses, que aconteceu, registrado no capítulo 18, do desafio dos deuses, dos profetas de Baal e de Azera, e levanta Elias para essa missão. Mas quem foi Elias? Ele foi um homem abençoado. O profeta Elias vai viver um tempo de experiência no deserto. Ele vai viver o grande desafio da sua fé no Monte Carmelo. E vai viver um momento de crise interior e o reencontro com Deus. O primeiro versículo que lemos
nossos irmãos vão colocar aí para nós nos acompanhar, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando fala o tesbita, não está falando da família que ele pertencia, mas da localidade que ele veio. E era uma localidade que não tinha nenhuma expressão. E na época, se olhasse no mapa, não era nem localizado. Hoje essa cidade fica na região da Cisjordânia. E Elias foi chamado em um local que não tinha expressão. Ele não pertencia a nenhuma escola de profeta, apesar de já existir naquela época as escolas. Ele não pertencia a nenhuma família aristocrática. Em palavras nossas, ele não tinha pedigree nenhum, não tinha ninguém por ele, mas Deus tinha o chamado, chamou ele para viver um sobrenatural, para experimentar o poder de Deus na vida dele, através da vida dele. E nesse primeiro versículo, ele começa o seu ministério. Então Elias o tesbita, como está o texto, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era um rei temido. Acabe e a sua esposa Jezabel fez oposição contra os profetas do Senhor e começou a matar, a perseguir, porque queria implantar a adoração a Baal, a adoração aos deuses pagãos. E Deus não aceitava, Deus não aceita que a sua adoração seja trocada. Deus não aceita que o louvor dele seja trocado. O povo de Israel é um povo separado por Deus, escolhido por Deus. Então nós acompanhamos toda a história de Israel. Nós vemos a história de Israel, tanto desde quando Deus chamou Abraão. O cuidado. E Deus não abria mão da adoração. Nós observamos durante a jornada do povo de Israel que era uma guerra entre a idolatria. O povo de Israel via o milagre de Deus, mas de quando em vez eles perdiam a direção e iam adorar outros deuses. E aqui então nós vemos, depois que Salomão sai de cena, depois que Salomão morre, o reino se divide. Eles perdem toda a direção, eles perdem a adoração, eles perdem a essência. Mas Deus não abriu mão do seu povo. Assim como Deus não abre mão da sua igreja. É por isso que Deus chamou a cada um de nós. Então João 15,16 escreve com propriedade: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei. Deus te escolheu, Deus te chamou, tenha certeza disso. Tome posse dessa verdade. Não entregue os seus pontos, não entregue as armas, não se renda, não recue. Tiago 4 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te trouxe nesta noite para dizer que ele te chamou. E Deus levanta então o profeta Elias e vai a Acabe, disse a Acabe. E olha o que ele diz: tão certo como vive o Senhor. Ele não falava palavras evasivas. Ele falava a palavra com propriedade. De alguém que tem experiência com Deus. De alguém que conhece a Deus. A Bíblia não registra qual foi a experiência que ele teve antes. Começa a falar dele a partir do capítulo 17. E a sua história percorre ao capítulo 18 e ao capítulo 19. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesses capítulos ou acompanhar no texto. Alguns versículos vamos trazer para ratificar esta homilia. Então ele diz: olha, como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então, se ele fala isso, é porque havia uma guerra, havia uma disputa. Baal queria tomar o lugar de Deus no meio do povo de Israel. Aí ele fala: perante cuja face estou. Então ele estava na presença de Deus. Ele não falou palavra deles, mas porque Deus falou para ele. Nem orvalho, nem chuva haverá
nesses anos. Eu vou já adiantar, foram 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio. Segundo a minha palavra. Quem olha esse texto fora do contexto e pega essa última frase, segundo a minha palavra, alguém pensa que Elias tinha algo sobrenatural com ele. Como que ele usa e diz que segundo a minha palavra diante de um rei tão poderoso que era Acabe? Mas ele estava falando ali no nome do Senhor. Foi Deus que falou para ele. Deus que estava usando ele. Ele estava iniciando o seu ministério num palácio, num rei intemível. E o texto não responde com que autoridade ele fala isso. Mas Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 15 a 18, pastor Tiago, ele fala de Elias. Mas Tiago começa a falar de oração. Tiago começa a falar de alguém que tem comunhão com Deus, de quem conhece o altar de Deus. Então certamente, se ele vai destacar Elias nesse texto, se Tiago fala sobre isso, é porque ele leu ou conheceu que Elias tinha alguma experiência particular com Deus. Olha só, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Versículo 16: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para seres curados. Olha o que diz a última parte desse versículo: tome posse dessa verdade. Muito pode a sua eficácia, a súplica de um justo. Em alguma outra versão, muito forte, é muito efesiva a oração do justo. Vale muito a oração do justo. Deixa no versículo 16, olha só: muito pode a sua eficácia, a súplica de um justo. Isso quer dizer para nós nesta noite, aleluia, que a sua oração, que a sua súplica, aleluia, ela pode romper os céus. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Crônicas fala sobre isso. 2 Crônicas 7, versículo 12, 13: se eu cerrar os céus, não houver mais chuva, e o gafanhoto consumir a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter nos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que Ele está pronto a ouvir a sua oração. Aleluia. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa operar, os olhos dele não estão fechados para que não possa ver, os ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. A única coisa que possa impedir de Deus operar são os nossos pecados. Versículo número 17 agora de Tiago 5. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Não orou só uma vez, não orou só numa campanha, não orou só no movimento, orou com instância. Aleluia. Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele fala com autoridade. Em 2 Reis 17, segundo a minha palavra, é porque ele tinha uma comunhão com Deus. Aleluia. Ele estava convicto. Ele tinha autoridade espiritual. Ele coloca o versículo anterior, né? 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Pode deixar aí. Ele traz uma palavra ao rei Acabe, uma palavra de juízo. Porque Deus usava os profetas naquela época para trazer palavras de juízo, como também palavras de libertação, mensagem para o povo de Israel. Mas ele traz exatamente aí uma palavra de juízo. Por quê? Por que a chuva está nesse contexto? É porque Baal era conhecido entre o povo, entre aquela comunidade, como Deus da chuva.
O Deus da chuva estava sendo adorado no meio do povo de Israel. Então Deus chama Elias e dá a instrução: olha, Elias, o instrumento que eu vou usar, aleluia, a direção que eu vou te dar, eu vou te usar. Tu vai diante de Acabe e vai dizer, aleluia, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, aleluia, Ele é o dono da chuva, Ele controla o universo. Tu vai dizer para Ele que não vai chover, aleluia, segundo a minha palavra. Não era a palavra dele, era Deus através dele. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Era a autoridade espiritual que Deus tinha dado para ele, que não se conquistou do dia para a noite. Era comunhão, era experiência, era intimidade com o Senhor. Quero, Deus está dizendo a nós nesta noite, pediu para trazer, nos conduziu nessa mensagem, aleluia. Deus quer te usar para fazer a diferença, para ser a voz, aleluia. Não existe mais a condição dos profetas nos dias de hoje, mas a maior profecia está na minha e nas suas mãos. E Deus não te chamou por acaso, aleluia. Quando Deus te chamou, quando Deus te resgatou, é porque Ele conta comigo e com você para ser o porta-voz dele, para ser a voz dele, aleluia, lá na sua casa, para ser a voz dele lá na faculdade. Os jovens que estão aqui nesta noite estão ali, aleluia, no mezanino. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no seu local de trabalho, lá na sua rua, lá na sua cidade. Não é a propósito que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É porque Deus conta com a igreja, Deus conta com a voz da igreja, Deus conta com o dom que Ele te deu, Deus conta com a habilidade que Ele te deu, aleluia. Os anjos não vão descer para fazer isto. Deus conta comigo e com você. E quando Tiago escreve, aleluia, Tiago capítulo 5, versículo 18, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Coloca o 17, volta um pouquinho. Isso, olha só. Elias era um homem semelhante a nós. Se você acha que Elias tinha algo diferente, Deus está dizendo que é igual a mim e a você, aleluia. Sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dores, às mesmas lutas, mas ele orou, aleluia, constância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu na direção de Deus, aleluia. Quando ele fala segundo a minha palavra, João, ele ratifica isso. João capítulo de número 17, versículo 14, olha o que diz: deles Jesus falando, Jesus nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, ele reúne os discípulos e João escreve: eu lhe tenho dado a tua palavra. O Senhor falando, Jesus falando com o Pai. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor está dizendo: eu vou deixar a palavra para os 12, aleluia. Eu vou deixar a palavra para os 120 no dia do Pentecostes. Eu vou deixar a palavra para os pais da igreja. Eu vou deixar as palavras para os missionários Daniel Berg e Gunavingre. Eu vou deixar a palavra para os irmãos do Templo da Bênção. Eu vou deixar a palavra para cada um de nós nessa noite. A palavra está com você, na sua voz, aleluia. Não é a palavra humana, é a palavra de Deus, Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, aleluia. E João ainda ratifica mais ainda, confirma, João 15:7. Olha o que diz aí, João 15:7. Olha a condição para Deus operar: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, a palavra, permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, aleluia, e vos será feito. Pastor, mas por que não acontece? Daí a condição: a palavra precisa permanecer, aleluia. Bendito seja o nome. Ele vivia a palavra, por isso que ele fala segundo a minha palavra, porque Deus estava nele, aleluia. Deus estava com ele, o Espírito Santo operando através dele. Não vai chover. Era uma ordem, Deus deu essa ordem para o profeta. Bem verdade que Deus pode dar uma ordem diferente para mim, para você, para uma direção, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra precisa permanecer. Então ele foi humano como nós, uma testemunha destemível, aleluia, um homem que é com aliança com Deus, mas também foi um homem aprovado por Deus. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim: e sucedeu que indo
indo eles e andando e falando já na sua jornada, nos seus últimos momentos aqui de Elias na terra, quando ele estava passando o seu cajado para o seu discípulo Eliseu, a Bíblia registra, 2 Reis 2:11, como um homem aprovado por Deus, diz assim: e sucedeu que, indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, aleluia, com um cavalo de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele foi aprovado por Deus, aleluia, até o último momento da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Reis 2:11. Aí da primeira Reis, 2 Reis 2:11. Mas vamos seguir, aleluia. Elias também foi um destaque. Jesus Cristo destacou o nome dele nos evangelhos. Mateus capítulo 17, versículo 1-4. Elias aparece lá no monte da transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, os levou em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como sal, e as suas vestes tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra será para Elias. Então Elias, aí, aleluia, ele é destacado, seja o nome do Senhor. Então ele foi escolhido por Deus para uma missão, para uma tarefa. Agora Deus vai ter que trabalhar na vida deste homem. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 10. Deus esconde Elias. Olha só. Alguém procura ele, Acabe procura ele por todos os lados, porque queria matá-lo. Olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo: ele aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Então Deus esconde ele. Como ele escondeu Moisés no cesto, Deus esconde ele como ele escondeu José na prisão. Deus esconde ele como ele escondeu Davi no meio das ovelhas. Deus esconde Elias como ele escondeu Paulo em Damasco cego, porque tinha uma missão. Então ele esconde Elias para uma missão. Qual era a missão? O desafio dos deuses Baal, Azera, que está no capítulo 18. Mas aqui Deus diz para nós que ele esconde também a mim e a você. O inimigo se levanta algumas vezes, algumas setas, com os dardos de enfermidade, né? De escassez, de dificuldade. Mas o Salmo 91, versículo 1, Davi escreve que o Senhor esconde a cada um de nós. Talvez você não perceba na sua jornada, no seu dia a dia, mas Deus esconde você, porque Ele te escolheu, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, e descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 91 segue, mas primeiro Ele te esconde, aleluia, se você estiver habitando debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo. Então, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. No capítulo então 17, voltando, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, o Senhor agora vai ao encontro de Elias, depois de ele proferir, aleluia, a mensagem que Deus tinha enviado para ele. O versículo 1, Deus, você vai a Acabe, você vai dizer que não vai chover, e depois que ele entrega a mensagem, o Senhor vem a ele, a palavra do Senhor vem a ele, como a palavra do Senhor está vindo a nós nesta noite, através, aleluia, da palavra viva do Senhor. Não sei como Deus está falando ao seu coração, aleluia, mas Deus te chamou, aleluia, para uma missão, para uma jornada, e a palavra do Senhor ao teu encontro nesta noite vai, e ele chama Elias para ter uma experiência. Diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo de número 3, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te
junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, versículo de número 4, aleluia, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente, bendito seja o nome do Senhor. Deus chamou os profetas e chama Elias com uma missão específica. Deus chamou os profetas na antiga aliança para ser o seu porta-voz, como falamos no início. Não era para uma mera predição futura. Eles eram mensageiros de Deus, aplicadores de pacto como este. Eles eram críticos sociais, líderes espirituais. E Deus agora, o Senhor resolve preparar Elias e leva ele para o treinamento. E aonde o Senhor vai treinar Elias? Aqui nesse texto, no versículo 2, se puder deixar no versículo 2, 1 Reis 17, versículo 3, olha para onde o Senhor leva ele. Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Esse lugar é um deserto. E Deus leva então Elias para uma escola de treinamento. Pastor, no deserto, Deus vai levar ele para o deserto. Deus nos leva em alguns momentos da nossa vida para o deserto. Mas o deserto de Deus é controlado. Aleluia. O Senhor levou Moisés, escolhido para ser treinado no deserto. O Senhor levou, aleluia, Elias para ser treinado no deserto. E o próprio Cristo, aleluia, o Espírito Santo diz, está lá em Lucas, que foi para o deserto, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando Deus tem um projeto grande, quando Deus tem algo maior, primeiro Ele vai nos treinar, primeiro Ele vai nos moldar, primeiro Ele vai tratar o nosso eu, aleluia. A homilia, o tema desta homilia é chamados para experimentar o sobrenatural de Deus. Geralmente nós queremos logo experimentar o sobrenatural de Deus, ver os milagres. Mas primeiro precisa ser tratado, primeiro precisa ser moldado. Deus leva, aleluia, Elias para essa missão. Quando ele diz, deixa nesse versículo, esconde-te, aleluia, junto na torrente de Querite. Lá os corvos vão cuidar de ti, vão trazer pão, vão trazer água. O deserto não era um acidente de percurso, não. Era uma agenda de Deus, tanto que o texto de retira-te, é Deus que dá ordem. Alguns historiadores dizem que o deserto, ele é a escola superior do Espírito Santo. É o último estágio em que Deus vai tratar. Pastor, mas não existe deserto aqui no Brasil. Como que vamos tratar um deserto? Deserto pode ser uma enfermidade em que a medicina não encontra resposta. Pode ser a escassez, pode ser um problema familiar, aquilo que não te deixa dormir. Talvez nos anos passados nada aconteceu, mas Deus desta noite, aleluia, Ele está dando a direção, está dizendo, o deserto, Ele tem um tempo, está no meu controle. Aleluia, no deserto, Deus começa a trabalhar na vida de Elias, para depois trabalhar através dele. Depois dessa experiência, aleluia, Deus vai levar ele para um monte, aleluia, Carmelo, diante dos profetas de Baal, diante dos profetas de Azera. Eram 850 profetas, e só Elias no desafio de Deus, aleluia. Mas ele leva ele para o deserto, para forjar o caráter dele. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto, versículo de número 5, versículo de número 4, diz assim: e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Os corvos, e são animais da Europa. Alguém pensa que é comparado ao urubu, não é. Os urubus vivem na América. Eles são especialistas em comer carniça. E são conhecidos como os faxineiros da natureza. Mas os corvos que a Bíblia registra, eles vivem na Europa e na Ásia. Eles comem sementes, eles comem insetos, comem frutas. E tem um detalhe que os cientistas descobriram, que eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles comem insetos, eles comem frutas. E tem um detalhe que os cientistas descobriram, que eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a ave mais inteligente do mundo. Eles são considerados a
Então comprova, aleluia, por que Deus escolheu, aleluia, esta ave para levar pão, aleluia, para levar alimento no deserto para o profeta Elias. Talvez ele não entendesse, mas Deus estava provendo, aleluia, aquilo. Era vida, era uma decisão. Eram garçons voadores que Deus escolheu para que ele pudesse ter a dependência total dele. O deserto acontece em nossa vida para que nós possamos depender totalmente dele. Não da provisão, mas do provedor. Deus poderia usar um outro meio, mas usou esse, porque essa era a ação do provedor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E deixa ele por esses momentos. Mas acaba a água. Coloca o versículo número 7. 1 Reis 17, 7. Ele estava lá. O versículo 6 se coloca antes assim: os corvos traziam pão e carne pela manhã. O 6, olha só. Como também pão e carne ao anoitecer. O pão nosso de cada dia. Deus nos coloca no deserto algumas vezes, mas nos dá o pão nosso, aleluia, de cada dia, a provisão, e bebia da torrente. Mas Elias tinha dito para o rei que por 3 anos não ia chover, 3 anos e 6 meses não ia chover. Olha o que diz o versículo 7. E passados dias, o ribeiro secou, a torrente secou, porque não havia chuva na terra. Terminou ali o momento do deserto. Terminou a escola que Deus tinha colocado a ele. Aí o versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Aí Deus vai falar novamente com ele, aleluia. Não sei quantas vezes Deus tem falado com você. Não sei quantos cultos a palavra já veio ao teu encontro. Mas nesta noite, mais uma vez, o Deus está falando comigo e com você. E a palavra veio novamente para ele. Porque Elias está na mão de Deus, assim como cada um de nós estamos na mão de Deus. Olha o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo. Então Deus está no controle de tudo. Dispõe-te, aleluia, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva que te dê comida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Sarepta era o local, era o território, era o quartel-general, aleluia, de Baal, dos deuses que ali estavam confrontando, ameaçando a adoração de Israel. Mas Deus agora vai redirecionar Elias para uma tarefa. Ele termina o momento do deserto. Deus prepara ele no deserto e leva ele para a boca dos leões, leva ele aonde ele não queria ir, o último lugar que ele queria ir, e ele foi. Deus leva ele para lá. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Sarepta de Sidom. Sidom era a cidade onde pertencia, onde estava o pai de Jezabel, é ali onde o Baal reinava. E Elias o Senhor leva ele para lá. Sarepta significa fogo, Sarepta significa refinamento, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele vai passar por mais uma fase de teste, porque ele tem algo à frente, a avançar, que era o desafio dos deuses. E ele encontra uma mulher. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha o que diz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não te faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquela viúva, o texto traz alguns detalhes, o tempo não dá para detalhar, mas ela tinha somente 2 cavacos. Diz o versículo de número 12, porque ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho numa botija, e vês aqui a pane 2 cavacos.
e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, faz conforme a tua palavra. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui, depois farás para ti, aleluia, o teu filho. Bendito seja o nome. Esta mulher ela tinha duas decisões: ou ela obedecia à voz de Deus, ou ela experimentava o milagre. Deus está dizendo para nós: você tem duas decisões, ou você crê em Deus ou não crê, aleluia. Esse foi o desafio que Deus levou Elias diante do povo de Israel: ou vocês vão servir, decidam quem vocês querem servir, ou vocês vão servir a Baal e a Azera, ou vocês vão servir ao Deus de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E esta mulher então teve a experiência, ela conheceu Deus na cozinha. Bendito, ela foi a primeira vez que ela ouviu a palavra de um profeta, mas é a palavra de desafio, porque assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Versículo de número 15, olha o que diz versículo de número 15, olha a decisão da mulher. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo de número 24, 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 22, 23 e 24. Olha o que diz assim, ó: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Essa mulher passa pela experiência, mas o filho dela morre. E ele vai ter uma outra experiência com Deus. São experiências de fé e milagre que ele vai ter no seu ministério. Depois que aquela mulher vê o milagre da provisão, da multiplicação, da farinha, da panela, do azeite na botija, o filho dela morre. E o Senhor coloca Elias, irmãos, aleluia, queridos irmãos e amigos, em um desafio muito grande. Eu vou ler o texto porque aqui temos uma informação importante para esse milagre. Esse milagre da ressurreição não é um milagre qualquer. Vamos ler o texto. 1 Reis 17, 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino, aleluia, tornou a entrar nele e reviveu, aleluia. Elias tomou o menino e trouxe ao quarto da casa e deu à sua mãe, e disse: Elias, vês, aqui teu filho vive. Então disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, aleluia. Deixa aí, e que a palavra do Senhor está na tua boca, ou a palavra do Senhor que na tua boca é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo vai olhar para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, aleluia, e precisa conhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que a palavra do Senhor é a verdade, que o Senhor fala através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus chamou Elias para viver um sobrenatural de Deus, viu o milagre acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Viu uma ressurreição. Queridos, esta é o primeiro registro na Bíblia de uma ressurreição. O primeiro. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Bendito seja. Era um milagre inédito. Nunca tinha acontecido. Tá? E os historiadores registram isso. O primeiro milagre de uma ressurreição. Aleluia. E Deus, ele pede isso a Deus. Quando ele ora, ele não ora se exaltando, ele não ora reclamando, ele ora pedindo a Deus misericórdia. Esse é o teor da oração. E diz que Deus ouviu, aleluia, a oração de Elias e entregou o filho desta mulher, aleluia, vivo para ela. Bendito seja o nome. Então ele vive essas experiências com Deus, ele vive esse momento com Deus, e aí ele vai para o propósito maior com Deus, que é em 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 30, vamos ler só alguns versículos. Olha o que fala aí. Então ele sai do deserto, ele passa por experiência com Deus, por experiência de ser alimentado pelos corvos, a experiência de ver uma mulher viúva alimentar ele, aleluia, a experiência de ver o primeiro milagre da ressurreição de alguém na terra. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus precisava que ele passasse por essa experiência. Ele começou no palácio, mas ele teve que ir para o deserto, ver o olhar de Deus, ver o cuidado de Deus, porque o Senhor precisava dele para esse momento. Esse era o ápice, aleluia, do ministério de Elias.
Ele então reúne o povo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Aleluia. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava ruído. O que aconteceu antes? Elias, ele vai a Acabe e propõe o desafio: olha, vocês reúnem os seus profetas de Baal, de Azera, e comece a clamar. O Deus que responder com fogo, aleluia, esse é Deus. 1 Reis, capítulo de número 30, ou capítulo 18, versículo de número 30 está aí. Mais alguns versículos do texto, que é o 33, 34, coloca aí. Veja como aconteceu isso. 1 Reis 18, 33. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pôs-lhes sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai o holocausto sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram. Versículo de número 38. Então 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vou ler de novo. Deixa aí. O 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava. Diante desse cenário estavam 850 profetas, 400 de um, 400, e só Elias, nesse desafio dos deuses. Aleluia. Deus que reinava ali era Baal, Deus das águas até aquele momento, mas a partir de agora, aleluia, o Deus de Israel. Olha o versículo de número 40, coloca o versículo de número 40. E disse Elias: lançai mão dos profetas, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro que quiseram, ali o matou. Pode seguir o versículo 41. 18, 41, 1 Reis 18, o próximo versículo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído abundante de água, de chuva. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus de Israel passou a reinar naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse desafio, Elias disse: olha, vocês vão preparar o altar, e em volta vocês vão colocar água, porque ele sabia que o fogo ia descer, bendito seja o nome, e a água ia impedir que o fogo queimasse quem estivesse perto. Essa é a tática que os bombeiros usam também, colocar um rego, porque o fogo ia descer ali, ia consumir o holocausto, ia lamber a água, e o nome do Senhor ia ser glorificado. E a partir daí, aleluia, Elias passa a ser referência, o nome do Senhor passa a ser referência através de Elias. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 18, capítulo 18, versículo 41 a 46, Elias vai diante de Acabe e diz: agora vai chover. Acabe, ele teve dúvida, e no texto diz, versículo 40, então disse Elias, olha só: subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu do cimo do Carmelo, encurvado para a terra, e meteu o rosto entre os joelhos. Versículo de número 43, e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Versículo de número 44, a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Elias foi usado na mão de Deus, aleluia, para determinar o milagre. Bendito seja o nome do Senhor, para conduzir o milagre de Deus naquele lugar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí termina a experiência, a jornada
No entanto, como falamos no início, Elias vai passar por momento de crise na vida dele. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. 1 Reis 19, 4. Ele mesmo, não foi Deus, ele mesmo foi ao deserto. Agora é ele, caminho de um dia, e veio e aceitou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus. Versículo de número 8. Levantou-se, pois, e comeu. O Senhor proveu para ele alimento, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Deus vai levar ele novamente, aleluia. O reencontro do Senhor, Deus vai levar ele. Ele esqueceu da experiência do deserto, ele esqueceu dos milagres que Deus fez através dele, ele esqueceu que o Senhor honrou ele diante de todos aqueles profetas, ele esqueceu dos milagres, e Deus vai fazer lembrá-lo. Olha o que diz o capítulo, versículo de número 9, o próximo versículo, já estamos caminhando para o final. E entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e disse, aleluia, a terceira vez que nós falamos isto nesta homilia. O Senhor falou a primeira vez, veio a palavra do Senhor, e depois veio a palavra do Senhor, e depois o Senhor agora fala, veio a palavra do Senhor. Não sei quantas vezes Deus vai precisar falar para nós entendermos que somos chamados por Ele, Ele quer através de nós conhecermos o seu sobrenatural. Olha o que Deus fala para ele: que fazes? Veja a palavra, que fazes aqui, Eli? Eu não te chamei para isso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o texto segue, aleluia, versículo número 11 desse mesmo capítulo, aleluia. Olha o que diz: Deus lhe disse: sai para fora e põe nesse monte perante o Senhor. Eis que passará o Senhor um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo. O próximo versículo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Depois veio o fogo, e o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sísio tranquilo e suave. Voz de Deus, a voz mansa, a voz delicada. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Para ouvir a voz de Deus, para ter o direcionamento de Deus, precisamos estar em sintonia, precisamos estar ligados, precisamos estar com discernimento. Muitas vezes Deus fala, nós não conseguimos ouvir, porque estamos desatentos, estamos despercebidos. Mas Deus nesta noite nos trouxe, nos aquietou, para que nós pudéssemos ouvir a voz dEle. Ele não entendeu a voz dEle, não queria que ele estivesse na caverna. Ele chamou ele como profeta, chamou ele como líder, chamou ele, aleluia, como um grande homem de Deus. E o versículo número 3, o último versículo, eu convido você já para colocar-se em pé. Diz assim: e sucedeu que ouvindo Elias, aleluia, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e veio a ele a voz que dizia, aleluia, que fazes aqui, Elias? Aleluia. Deus fala ao nosso coração nesta noite. Onde está o teu propósito? Onde você está? Deus te procura, Deus nos procura, Deus procura você que nos acompanha, quem sabe afastado do caminho do Senhor. Deus não te quer nesse lugar, Deus quer você no altar, Deus quer você na casa dele, Deus quer você na missão que ele te chamou. Aleluia. Vamos estar adorando ao Senhor nosso Deus. Convido aqui a equipe de louvor, aleluia. Vamos cantar o louvor que tem como título Escape. Escape por tua vida. Enquanto louvamos, se você desejar que oremos por você, a sua oportunidade de ter um encontro com Deus, de ouvir a voz de Deus, de se entregar ao Senhor, de se render ao Senhor, aleluia, de tomar a sua posição. Aleluia.
tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover das fontes ao meio do deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus está em capa e livramento. O inimigo tenta lá, cante, vamos cantar, pra me envergonhar, mas não vai, não, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Quem é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover das fontes ao meio do deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe dar escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Você que deseja tomar uma decisão, se reconciliar com Deus, aceitá-lo Ele como Salvador. Você que precisa de um milagre e desejar sair do seu lugar e vir aqui até o altar. Esse é o momento de Deus para mim, para você, para a sua família. Se tem alguém, você pode assim fazer. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, colocamos diante do teu altar, meu Pai, essas vidas que precisam, Senhor, de um milagre. Meu Pai, alguém que nesta noite está aqui, alguém que nesta noite nos acompanha do outro lado, Senhor, nesta plataforma digital, aleluia, que chuvas, meu Pai, de bênção possam descer sobre essa casa. Todo mal, Senhor, que assola esta cidade, todo mal que assola este lar, que bate em retirada, meu Deus. Alguém, Senhor, que está esperando um milagre, meu Deus, na sua saúde, alguém que está esperando um milagre na sua família, alguém que está esperando um milagre na sua própria vida, alguém que está em desespero, alguém que está em aflição, alguém que está em angústia, alguém que está temendo o deserto, nesta noite, Senhor, aleluia, que a tua graça soberana, Senhor, possa estar sobre cada família. Senhor amado, nós terminamos este culto apresentando a Ti nossas vidas em oração, apresentando a Ti cada família. Meu Deus, abençoa, Senhor, nós colocarmos nesta semana a planta dos nossos pés, a palma de nossas mãos, meu Deus, que a Tua bênção, Senhor, possa ser ordenada neste lugar.
guarda a tua igreja, o teu povo. Assim nós oramos no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Convidar aqui o pastor Genival para impetrar a bênção apostólica, e que o Senhor abençoe você e sua família neste dia.